Ele é autor de um livro sobre o rádio teatro brasileiro. Vou conversar com Roberto Salvador. Roberto, você trabalhou no rádio, ou trabalha ainda no rádio? Trabalhei. Eu comecei em rádio com 13 anos de idade. Aonde? Em que lugar? Eu trabalhei no Rádio Teatro da Rádio Nacional, fazendo papel de menino nas novelas. Não era eu só, tinham vários meninos, que a Nacional tinha muitas novelas, e toda novela tinha que ter menino, menina, né? Garoto, garota. E você você fazia só menino? Porque com a voz de adolescente, eu sei que tinha meninos que faziam menino e menina. Né? Exato, eu fazia só menino. Ela tinha 13 anos, mas a minha voz já estava... Eu já estava definido, né? Já estava definido. Eu não perguntei isso nesse sentido, eu perguntei... A voz já estava definida, né? Perfeito. Roberto, e você se interessou pelo tema... Porque você nunca não chegou a se afastar do rádio, nunca? Não, eu trabalhei em rádio, sempre trabalhei em rádio. É que depois eu me formei em professor e eu me dediquei ao rádio educativo. E no final dos anos 60, 69, 70, começou a surgir a TV educativa do Brasil, com Gilson Amado. E eles precisavam de professores para darem aula para as câmeras. Né? Porque uma coisa é o professor dar aula para a turma e outra para a câmera. E eu falei para minha mulher, bom, se eu sou professor e trabalhei em rádio, eu vou saber trabalhar e dar aula para uma câmera. E fui aprovado no teste e comecei a trabalhar na TVE. Dei muitas aulas, eu sou formado em biologia e dava aulas de ciências e biologia. Então, eu depois fiz pós-graduação no exterior e comecei a dirigir programas educativos de rádio e televisão. Eu dirigi um programa na TVE, chamado Patati Patatá, que inclusive ganhou até um prêmio internacional, a nossa equipe ganhou. Mas eu nunca me afastei do rádio. Agora, quem é que você considera pioneiro do profissionalismo no rádio? O pioneiro foi o Adhemar Cazé, não é? O Adhemar Cazé, porque ele trouxe... Programa Cazé, que revelou centenas de artistas, né? Porque o Jô tem um tripé de 3 figuras extraordinárias no rádio brasileiro. O Roquete Pinto, que trouxe o rádio para o Brasil, o Adhemar Cazé, que profissionalizou o rádio, e o Almirante, que trouxe o rádio espetáculo, né? Com coro, com orquestra, com atores. Quer dizer, os chamados programas montados, não é? O Almirante em que rádio trabalhava? O Almirante trabalhou na Rádio Clube, mas ele marcou época na Rádio Tupi e depois na Nacional. E depois ele voltou para Tupi e ficou na Tupi até sofrer aquele acidente vascular cerebral. Você sabe que uma vez o Chateaubriand encontrou com o Almirante no elevador e da Rádio Tupi. E falou, Almirante, você tem que vir trabalhar aqui. Aí o Almirante falou, mas eu já trabalho aqui, doutor Assis. Então continue. Queria saber. E você chegou a encontrar com o Almirante depois do acidente cardiovascular? Sim. Que ele olhava e dizia, espera, eu lembro de você, Exatamente. Não sei o quê. Era uma coisa impressionante. E foi recuperando a memória. Exato. Né? Eu fazia uma série de programas para o Projeto Minerva. Lembra-se do Projeto Minerva? Eu trabalhei no projeto, fazendo rádio educativo. E eu fui entrevistar o Almirante lá no Museu da Imagem do Som. E ele tinha esse programa. Gravamos, que era áudio, né? Ele contando a história do rádio e tal. E ele tinha uns lapsos de memória. Mas era uma pessoa de uma vitalidade extraordinária. Ele não se dobrava. Ele disse, não, eu vou me lembrar. É impressionante. E ele passou a ter um problema de voz. Ele tinha um vozeirão. Ele dizia assim, eu vou me lembrar. Então, era uma força de vontade extraordinária do Almirante. E programas de auditório, novela, era gravada com plateia?
Não, primeiro, nada era gravado. O rádio era todo feito ao vivo. Tudo ao vivo, até porque... Mas isso você está falando de que época? Eu estou falando dos anos 40, 50, 60... Mas era gravado ou não? Não, era tudo ao vivo. Não, sim, era feito ao vivo, mas era gravado para guardar. Sim, né? A Rádio Nacional e a Rádio Tupi gravavam os programas conforme eles iam lá. Gravavam naqueles discos acetatos, não é? Para servir de laboratório. Terminado o programa... depois que acabava tudo, ia todo mundo para uma sala, botava lá o disco lá, e disse, olha, você errou aqui, olha, o áudio não botou o microfone nos metais, os metais não apareceram, o ator ficou assim, ficou assado. Então, era, na verdade, um laboratório, né? Porque a Nacional... E graças a Deus que ficou como registro, como arquivo. Exato, esse material, foi graças a esse material que eu pude escrever o meu livro. Como é que os atores se vestiam para fazer programa de rádio? Eles se vestiam no programa de rádio como se fosse se apresentar num grande espetáculo. O Floriano Faisal, que era o diretor de Rádio Teatro da Nacional, obrigava... Olha, rádio teatro não aparecia nada, não era auditório, era dentro de um estúdio. Os homens eram obrigados a dar de terno e gravata e as mulheres devidamente bem vestidas. Então elas iam como se fosse uma festa. E à noite, tanto na Nacional quanto na Tupi, todos se vestiam, as mulheres de longo, a orquestra toda de smoking e os atores também de smoking, roupa preta, etc. E era um espetáculo, né? Aquela orquestra, aquele coral... orquestra, isso Nacional do Rio de Janeiro. Nacional do Rio. Na Tupi era a mesma coisa, Tupi do Rio. Tupi do Rio. Eu comecei a frequentar o estúdio da Rádio Tupi porque eu morava em frente, meu avô morava em frente à Rádio Tupi. Até no livro eu coloquei uma foto do casarão que existe até hoje. E a Tupi tinha um auditório na Avenida Venezuela, que era num andar térreo, tinha os estúdios, né? Eram 5 andares, e tinha um auditório. E esse auditório tinha ar-condicionado, coisa raríssima na época. Tinha ar-condicionado e o máximo, Jô, painéis de Portinari, que o Chateaubriand adorava arte, né? Ele mandou pintar painéis de Portinari nas paredes do auditório da Tupi. Mas peraí, você está falando isso de ouvir contar, né? Porque você não tem idade para isso. Não, eu não tenho idade. Obrigado. Quantos anos você tem? Eu tenho 72, eu sou de 38. Esse ano eu faço 70. Eu também sou de 38. Eu sei, mas nós somos da mesma idade. Pois é, e essas coisas aqui eu lembro de ouvir falar. Também eu era muito moleque, quando eu fui estudar fora, quando eu voltei é que eu tomei contato com o rádio. Aliás, com o meu querido padrinho e até hoje colaborador, Max Nunes, que foi um dos grandes nomes. O Max Nunes, do rádio, né? Olha, eu me apaixonei pelo rádio porque... Como eu ia dizendo, era em frente à Tupi. E o meu tio arranjava ingresso para a gente ir. E eu frequentei, eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, um programa chamado Rádio Sequência G3. O Max Nunes vai se lembrar desse programa, porque ele era acadêmico de medicina. Ele devia ter uns 24 anos. E o Gilberto Martins, que era diretor da Nacional, que dirigiu a primeira novela Em Busca da Felicidade, ele foi para Tupi e levou o Max Nunes para Tupi e lançou um programa chamado Rádio Sequência G3, que era de 11 a 1, pegava as pessoas no horário de almoço. Uma audiência extraordinária. Paulo Gracindo, de cabelos negros, era o animador do programa. E distribuía prêmios, era um auditório assim como esse, tudo muito bem decorado, poltronas de veludo. E eu assistia aquilo tudo, a orquestra, aqueles músicos. Sabe qual era a orquestra? A Orquestra Tabajara, do Severino Araújo. Sabe quem era o contra-regra do programa? Jorge Veiga. Sabe quem era o rapaz? Um rapaz magrinho, com terno jaquetão, ele só tinha aquele terno. E ele tinha uma caixa de madeira com notas de 5 cruzeiros, e o Paulo Gracindo dizia... A quem respondia a pergunta certa, leva lá o dinheiro, Abelardo. Era o Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Ele entrava mudo e saía calado do programa. E transformou-se no maior fenômeno da comunicação brasileira. Como é que é o baile do Chacrinha, que ele fazia sozinho? Era a discoteca do Chacrinha. Discoteca do Chacrinha. Agora, nessa época, existia também um sujeito, uma atração na rádio, que era... Romário, o Homem Dicionário? Isso era no programa do César de Alencar.
O cara respondia tudo mesmo, não tinha fajutagem ali? Não, ele era realmente uma coisa extraordinária. Quer dizer, não era um aplique assim, tipo Sapucaí, por exemplo, não era. Que poderia perfeitamente fazer. Não era armação, não. Não era armação, não? Não, era tudo sério. O rádio era muito autêntico, né? E transmissões, eu sei de histórias de transmissões da vida de Cristo, Paixão de Cristo. Isso aí... Olha... Você lembra de alguma... Sim, em 59, a Rádio Nacional, que era uma coisa extraordinária em termos de radioteatro, o Guiarone, lembra-se do Guiarone? Ele resolveu radiofonizar a vida de Cristo para ir ao ar na rádio na Sexta-feira da Paixão. E gravou. Foi um dos pouquíssimos programas gravados. Lá em 59, já existia a fita Ampex, a máquina Ampex, né? Gravava em rolo. Muito bem. E todo o elenco de radioteatro Nacional trabalhou na vida de... O Roberto Faisal era o Cristo, o Floriano era o Deus, a Isis de Oliveira era a Nossa Senhora, e o Sancler Lopes era o Pilatos. Bom, e foi eu não trabalhei nessa, embora eu estivesse na rádio nessa época. Mas houve coisas engraçadas, porque foi uma super produção. Até hoje existe o CD, que é muito bonito. Agora, houve uma cena engraçada, porque na hora do julgamento do Pilatos, os atores que já tinham participado não podiam sair. Tinham que ficar no estúdio para fazer o coro, o vozerio. E aí o Pilatos vira, o Sancler, o que eu faço com este homem? Aí a turma, crucificai-o, crucificai-o. Vou perguntar de novo, o que eu faço com este homem? Crucificai-o, crucificai-o. Teve um gaiato, um dos atores, daqueles jovens, que resolveu dizer, na hora que a turma dizia, crucificai, ele falou assim, dá um chute nele. Aí, não foi isso, não. Foi. Chuta o saco dele. Eu sou uma pessoa comportada, né? Mas foi chuta o saco. E olha, deu dele. Era gravado. Aliás, ele só fez isso. O Floriano ouviu a música. Foi para casa ouvir. Ouviu para querer saber identificar a voz. Eram cerca de 90 atores no estúdio, né? Mas aconteciam coisas muito engraçadas. Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo. Eu lembrei que teve uma outra vida de Cristo dessa, que tinha um português ali na Praça Mauá, ali perto da Nacional, que pediu para ser figurante, para ir gritar também. Aí na cena de apedrejar a mulher, eles gritavam, apedrejem a prostituta, e saiu aquela voz com sotaque no meio daquilo tudo, dizendo, fostituta, fostituta. E foi ao vivo, foi paciência, né? Agora, aconteciam coisas curiosas, os profissionais eram muito bons, mas como era tudo ao vivo, aconteciam umas coisas engraçadas. Uma vez no programa do Sombra, que era o Sancler Lopes, que fazia lá no Rio, e o Gabos Mendes aqui em São Paulo. Era um detetive invisível. Agora, vocês imaginem fazer um detetive invisível no rádio, né? Era complicado. Mas era uma série vitoriosa nos Estados Unidos, e o que fazia? Quando o detetive, o Sombra, se tornava invisível, a voz dele ficava cavernosa, ele trazia a voz que ninguém sabe o mal que se esconde nos corações humanos. Bom, e numa cena tinha uma luta, o Floriano era o bandido e o Sombra, claro, o detetive. E há uma luta e o Floriano, né, o bandido, vira-se pro Sombra e diz assim, eu vou te matar, canalha! Vou te matar com este revólver! Claro, rádio é redundante, você tem que dizer, eu vou te matar com este revólver, que é o ouvinte poder imaginar. Eu vou te matar com este revólver! Aí o contra-regra, a espoleta falhou. O Floriano olhou, o contra-regra, o meu revólver falhou! Ainda bem que eu tenho esta faca! Pá! Saiu o tiro. Que maravilha. Uma vez uma atriz de Santa Catarina, e o meu livro... Santa Catarina. Tinha um bom radioteatro, as rádios de Santa Catarina, Florianópolis. Já ganhei a plateia. Mas aí, ela ia suicidar por lá de uma ponte.
eu vou me matar, eu sou desgostosa da vida. Bom, o que era? O contra-rega tinha um tanque cheio d'água, tanque de cozinha, né? Eu, Estúdio Nacional, tinha tudo, era uma casa com tudo, para produzir os ruídos. Aí, na hora H, ele esqueceu de botar água no tanque, né? Aí a atriz, eu vou me matar, eu estou desgostosa desta vida, vou me atirar desta ponte. Aí, adeus! Quando o contra-rega viu, o tanque estava vazio. Ele não teve outra alternativa, deu um tapa no tanque. A atriz, então, com uma enorme presença de espírito. Eu sabia, eu sou tão azarada que acabei me dando mal. Caí de mau jeito. Quer dizer... E pronto. Me lembro de uma história que me contaram eu não sei quem é que tinha que dizer, lá vem o Honório com seus capangas. E sim. Na hora, como é que ele trocou? Lá vem, isso foi no programa do Jerônimo, o Herói do Sertão. Aí tinha um bandido, era o Caveira, né? E o Jerônimo gritou assim, lá vem o Caveira com seus capangas. Só que na hora H, ele se enrolou, lá vem o Caveira com seus capengas. Não, e aí diz que o elenco inteiro se aproximou assim. Parou tudo, imagina. Não, era ao vivo, não podia parar, tinha que seguir. Olha, Agora, a presença de espírito, como o negócio era ao vivo, havia presença de espírito para segurar as pontas, né? Para segurar as pontas. Vamos ouvir uns trechos, surreal. Vamos ouvir uns trechos que o Roberto trouxe. Se eu não me engano, tem o Balança, mas não cai. É, homenagem ao Maxi Nunes. Claro.